Glória a Deus, aplaudam mais alto, amado. Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos orar, amado. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui hoje para chamar a Tua presença, Senhor. Nós estamos aqui hoje pedindo que o Espírito Santo venha sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui hoje clamando, Senhor, pela Tua presença, Pai. Senhor, chegou, Pai, a nossa vez, Senhor. Chegou a nossa vez de Te adorar. Chegou a nossa vez, Senhor, de bendizer ao Teu nome, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu dou uma ordem aos Teus anjos, Senhor. Que o Senhor circunde essa igreja, Pai, com anjos de guerra, Pai. Senhor, guarda ela, que nenhum mal, Senhor, venha chegar próximo da Tua casa, porque nós vamos falar do Teu amor e da Tua palavra, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que toda letargia, que toda ação do inferno seja bloqueada neste momento. Nós damos uma ordem na autoridade de Jesus Cristo, declarando, Senhor, que nossas vidas é guardada, Senhor, que nós somos escolhidos do Senhor para Te adorar. Amém. Aplaudam a Jesus, amado. Antes de começar aqui, eu queria agradecer a oportunidade da minha igreja, né? A oportunidade que o apóstolo e a bispa me deu e todos os pastores. É uma honra, amado, eu estar aqui em cima. É uma honra saber de onde o Rubens veio e aonde o Rubens está hoje. Então eu sou muito grato a essa igreja. Eu sou muito grato a cada líder, a cada pastor, a cada evangelista, a cada missionário, a cada membro dessa igreja, Pai. Porque eu só estou aqui hoje por causa de vocês, amado. Amém? E o tema da nossa série é Chegou a Minha Vez, né? Olha que forte, chegou a minha vez. E eu vim aqui hoje para falar do amor da palavra de Deus, né? E o tema da palavra que eu coloquei aqui hoje: sua hora chegou, amado. Desperta. Acorda, querido, porque é chegado um novo tempo em nossas vidas. É hora de despertar e de acordar para a palavra do Senhor. Amém? E a palavra aqui que eu escolhi, que eu orei a Deus, eu queria aqui, amado, verdadeiramente falar do amor de Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que seu Filho único, né? Mas Deus não me deu essa palavra, Ele me direcionou uma outra palavra, que está lá em Romanos, amado, capítulo 13, do 11 ao 14. Amém? Nós vamos ler a palavra, depois nós nos assentamos, porque nós temos que ter temor na palavra de Deus. E para quebrar o gelo aqui, né, amado, eu estava vendo uma colocação do John Costa no Instagram, e ele declarou que Moisés tremeu, amado, que Jeremias tremeu, que Isaías declarou também, ai de mim, né? E o pastor Rubens também está nervoso aqui hoje, mas está muito feliz, cara. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Vamos ler a palavra? A palavra de Deus diz assim: façam isso, compreendendo o tempo que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixamos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência com quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavenças e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer o desejo da carne. Amém? Aplaudam ao Senhor e pode se assentar, queridos. É muito forte, amado, o que essa palavra diz ao nosso coração. Nesse versículo 11, ela diz que nós precisamos compreender o tempo que nós estamos vivendo, né? Tempos difíceis, né? Tempos aí de muita dificuldade, passamos por uma pandemia, temos um tempo de violência, né? Que tempo é esse que nós estamos vivendo no mundo hoje, amado? De catástrofes naturais, de conflitos nas ruas,
né, de muita droga, de muita criminalidade, de muita dificuldade, de muita desconfiança, de muita perversidade, que acontece todos os dias, em sigilo e perante os nossos olhos, que nós vemos aí todo dia, né? Mas a palavra de Deus também diz, lá em Eclesiastes, o rei Salomão deixou uma palavra lá, que diz assim: o que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente, não há nada novo debaixo do sol. Está em Eclesiastes 1,19. Então ele está querendo dizer que as coisas vão acontecendo, vão girando e vão acontecendo novamente. O que eu quero dizer para vocês, amado? O que eu quero deixar aqui para vocês? Que Paulo, ele não estava falando de um tempo, de uma data, de um horário. Paulo estava falando dessa parte, não era um tempo cronos ou de um evento que aconteceu. Ele estava falando que era chegado o tempo de nós amadurecermos, de nós verdadeiramente entender o que o Senhor tem para mim e para você, querido. Paulo, ele está citando aqui quando ele diz compreendermos o tempo que estamos vivendo, amado. Ele está dizendo de maturidade, de nós entendermos o que está acontecendo na nossa vida hoje. Porque, pasmem, amado, essa palavra, ela diz que nós somos trazidos das trevas para a luz, através da palavra do Senhor. Então o que eu venho trazer para vocês aqui, querido? Que é tempo de amadurecer, é tempo de acordar, é tempo de despertar, amado, desse sono, dessa letargia, daquilo que tem roubado, querido, a sua vida, o que tem verdadeiramente te levado às trevas, amado, o que tem te levado ao nervo, ao desespero, à escuridão. Então eu queria falar sobre isso hoje, querido. Mas também nós temos que saber que sempre, amado, é tempo de estarmos vivendo o melhor do Senhor, né? É tempo, porém, tempo de uma mensagem de cruz, uma mensagem de vida, esperança e salvação. É o tempo em que vivemos e o tempo de dizer: chegou a hora de mudar a nossa vida, amado. Chegou a hora de nós irmos buscar uma transformação de verdade. Chegou a hora de nós mergulharmos na palavra do Senhor e ter discernimento do que Deus tem para mim e para você. Chegou, amado, a hora de nós verdadeiramente mudar o contexto da nossa história, da história da nossa casa, do nosso trabalho. Está na hora, amado, de nós despertarmos para a palavra de Deus. Está na hora de nós acordarmos para aquilo que tem, amado, que Deus tem para mim e para você. Você não está aqui por acaso hoje, amado. Deus escolheu esse dia para que a palavra viesse ao teu coração. Amém? Nós temos que entender que é tempo de bênçãos do Senhor, que Deus não prepara uma data, amado, e sim Ele prepara o teu coração para que haja uma mudança de vida. Amém? E o primeiro tópico que eu coloquei aqui, ó, chegou a sua hora, amado. Você precisa acordar para Deus, né? Chegou a hora de você despertar do sono, como diz aqui no versículo 11 também, querido. Você tem que despertar para as coisas espirituais, amado. Você tem, amado, que acordar para aquilo que Deus tem para você. É muito forte o que fala aqui, mas às vezes nós não entendemos o que Deus quer falar ao nosso coração, né? Nós não entendemos o que o Senhor quer falar muitas das vezes. Quantas horas uma pessoa dorme normal, né? De 6 a 8 horas, né? É o suficiente, né? A não ser os bebês. Eu estou por esses dias cercados de recém-nascidos, né? Deus está renovando todo dia o povo dele, né? Tem muitos bebezinhos lá. E o meu sobrinho chegou e falou para mim: eu estou preocupado, pastor. Falei: o que houve, filho? O meu filho, ele mama e dorme, depois de 3 horas ele acorda, chora, mama e dorme. Eu falei: não se preocupa, amado, não se preocupa, que esse é o processo dele, né? Mas nós não somos mais crianças, né? Nós temos que entender que esse despertar do sono que Paulo está falando aqui aos Romanos, amado, não é o sono do justo, não é o sono do descanso, é o sono, amado, que nós dormimos de olhos abertos.
Aqui Paulo está nos chamando a despertar, amado, para o novo de Deus na nossa vida. Aqui Paulo está nos chamando, amado, para nós acordarmos para aquilo que é espiritual, querido. Porque Deus, amado, tem muito mais para a minha vida e para a sua vida. Deus não quer, amado, que nós vivemos o mesmo. Deus, Ele tem novidade de vida. E esse despertar não é esse sono que você dorme 10 horas e acorda 6. Não é esse sono que Paulo está falando. O que Paulo está falando aqui, querido, é aquele sono, amado, que você dorme de olhos abertos. Talvez você esteja aqui hoje, querido, pensando no que você vai fazer amanhã. Talvez você esteja aqui hoje pensando em alguma dificuldade, em um boleto, mas esta não é a hora de você pensar sobre isso, querido. Esta é uma hora de você blindar a sua mente. Você está cativo, a sua mente cativa ao senhorio de Jesus Cristo, para que haja uma transformação, amado, para que Deus venha operar na tua vida e te mostre, querido, e te tire das trevas, porque na verdade muita gente está mesmo dentro da igreja, mas está vivendo em trevas, amado. As pessoas não têm alcançado a luz de Jesus. Então nós temos que entender que esse sono não é de dormir, amado. É aquele que nós ficamos em letargia, que a nossa mente é capturada pelo inimigo. Amado, é muito forte o que acontece, o que o inimigo coloca em nossas mentes, o que Satanás tem colocado para que as pessoas vivam num sono profundo, mesmo estando acordada. Né? A gente conversa com bastante gente, a gente trata de pessoas e a gente vê que a estratégia não mudou. Satanás, ele tem querido roubar a tua paz, roubar a tua alegria, para que você não entenda o que o Senhor tem para a sua vida. Então eu te chamo aqui hoje, amado, desperta, acorda, para que Deus venha transformar todas as áreas da sua vida, sua área profissional, sua área emocional, a sua área de saúde, porque o Senhor pode, amado. Amém? Aplaudam ao Senhor, amado. Glória a Deus, louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Amado, como eu queria tomar esse copo de água. Como eu queria experimentar desse maná, é bom, hein? Que benção, a minha igreja é maravilhosa, querido. O segundo tópico diz assim: chegou a sua hora, amado. Chegou a hora de você abraçar a melhor oportunidade da sua vida. Hoje chegou o tempo, querido, de você pegar a tua oportunidade e abraçar. Por quê, querido? Aqui no finalzinho do versículo 11 diz assim, ó: porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A nossa, você é um amor, eu te amo, essa é minha esposa. Aplauda a Jesus pela vida dela, amado. Deus. Obrigado, amor. O tópico 2 diz assim: chegou a sua hora, a hora de abraçar a melhor oportunidade da sua vida. Está escrito no final do versículo 11: porque agora a nossa salvação está mais próxima do que cremos. E é uma grande verdade, você está cada dia mais próximo de Jesus, amado. Aqui quando fala quando cremos, é quando nós aceitamos a Jesus, quando nós chegamos, e cada dia você chega mais perto dele, ou da condenação, Nós temos que ficar espertos, porque cada dia que passa é um dia mais perto do Senhor. Então por isso que a chamada aqui para você acordar, para que você verdadeiramente venha despertar para a palavra do Senhor. E você deve aproveitar esse tempo que Deus lhe dá, amado. A salvação está mais próxima do que nós cremos e imaginamos. Alguém aqui mesmo na igreja, uma vez eu vi falando, que a gente tem que viver um dia, amado, da nossa vida como se fosse o último, pois um dia desse vai se confirmar e vai ser o último, Jesus pode voltar, mas ou a gente ser recolhido, Jesus pode, a Bíblia diz que vai ser num piscar de olhos. Jesus, ele pode vir e nos levar, mas também pode vir que a gente venha a perecer, e nós temos que estar espertos. Nós estamos cada dia mais perto do Senhor, E talvez, amado, o mundo tenha falado para vocês o que falou para mim, amado. O mundo falou que eu não tinha mérito, que eu não merecia uma nova chance ou uma oportunidade, que na verdade merecer nós não merecemos, é pela graça. Mas o Senhor tem uma oportunidade para mudar a tua vida hoje, amado.
O Senhor tem uma oportunidade para mudar a sua vida, assim como mudou a minha, amado, né? Mas não é assim que Deus pensa, como o mundo pensa lá fora. Porque, amado, eu sempre tive uma sentença na minha vida antes de eu chegar à igreja, né? Eu sempre fui sentenciado o tempo todo. Quem me conhece sabe que eu tive uma vida desregrada. Eu passei por lugares que não deveria passar, mas que Deus também permitiu que eu passasse, para que hoje eu estivesse aqui falando disso, para que o meu testemunho alcançasse vidas. Então o mundo sempre me deu uma sentença, amado, mas a minha mãe sempre me orou por uma promessa, né? E hoje eu estou aqui em cima, querido. Hoje eu estou aqui falando do amor sem nenhuma arrogância, porque é pela misericórdia do Senhor. Mas o que Deus fez na minha vida, amado, não foi pouco. Então o que Deus pensa para mim e para você, amado? Não importa o que você fez, não importa qual é o seu erro, não importa, amado, o que aconteceu na sua vida. Deus, Ele tem uma oportunidade para você, e basta, amado, que você aceita essa chance de ser salvo, que está disposta para você, e que você tome posse dessa salvação. Porque, amado, isso faz me lembrar quando eu cheguei na igreja, querido. Eu vim para a igreja para saber qual era o motivo da alegria da minha esposa, amado. Minha esposa é essa que veio trazer o paninho para mim me secar aqui, né? E ela teve uma dificuldade de saúde, ela teve uma dificuldade muito grave de saúde, que ela chegou a 30 quilos, né? E ela veio para a igreja, e ela fez uma campanha, e ela foi curada, e ela foi restaurada, e ela ficou linda novamente, e ela andava numa alegria. Só que eu andava em trevas, eu estava em trevas ainda, né? E eu falei, preciso lá ver o que essa mulher encontrou nesse lugar, porque ela estava tão feliz, amado, e essa felicidade não provinha do Rubens, não era eu que estava. Eu falei, Deus, Ele teve uma estratégia muito legal comigo. Ele me trouxe aqui por ciúmes. Falei, eu quero saber quem é esse tal desse Jesus aí, né? Está trazendo uma alegria para minha esposa, né? Está trazendo um fortalecimento. E eu entrei por essas portas e estou aqui até hoje. No começo eu vinha lá na porta da igreja de baixo, e os evangelistas falavam, entra aí. Eu falei, não é para mim não. Aí ele falou assim, falei a mesma coisa, estou aqui cuidando de carro, né? Até que Deus encontrou, tocou no meu coração, e eu entrei essas portas, e a minha vida foi transformada, amado. Mas o Senhor, amado, Deus, Ele viu que eu precisava de uma oportunidade, mesmo sem eu merecer, porque eu não mereço tudo que Deus tem me dado, amado. Eu não mereço. Às vezes as pessoas falam, mas você faz. Eu não faço nada, amado, quem faz é o Senhor. O que Deus fez na minha vida, eu tenho que fazer muito mais, amado. Eu tenho que me disponibilizar muito mais, eu tenho que me dispor muito mais, porque eu sei de onde o Senhor me resgatou, amado. Eu fui resgatado das trevas, amado, para a luz. Então Deus, Ele buscou algo, amado, que o mundo não queria mais. Até lá fora eu era descartado, até lá fora eu não tinha mais nenhum valor, né? E quando eu chego no lugar, eles me abraçam, e eu venho aqui, dobro o meu joelho, aceito o Senhor como um único e suficiente Salvador, e as coisas vão acontecendo. Então Deus percebeu que eu precisava de uma oportunidade, e Ele me deu, amado, né? Talvez, amado, você tenha caído, você tenha entristecido a Jesus, mas saiba que Deus também tem uma oportunidade para você, amado. Que Deus, Ele também tem algo novo para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos. Não importa, amado, o que aconteceu, o Senhor, Ele está sobre a sua vida, e Ele te dá uma oportunidade no dia de hoje, amado, para que você venha sair das trevas para a luz, né? Existe uma expressão também que diz assim: hoje é sempre o dia certo de fazer as coisas certas da maneira certa. Amanhã pode ser tarde, amado, e pode ser mesmo, amado. Hoje é a melhor chance da tua vida, amado. O que acontece? Muitas das vezes nós nos escondemos, amado, atrás do pecado. Muitas das vezes nós temos pecados que nós achamos que não é tão pecado, né? E isso é provado aí, o que as pessoas têm passado, o sofrimento que as pessoas têm passado. E nós temos, amado, que nos livrar dessas coisas que nos aprisiona. Amém? Tópico 3 diz assim: chegou a sua hora de deixar
as obras das trevas. Repitam comigo: chegou a hora de deixar de lado a obra das trevas. O versículo 12 diz assim: deixemos de lado todas as obras das trevas. O que é o conceito de trevas, amado? O dicionário diz que é a ausência de luz, né? Que é a falta de luz. E é muito interessante, querido, é muito interessante o que diz em João 8,12. O que diz em João 8,12 diz assim, Jesus falando novamente ao povo diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, né? Amado, trevas é ausência de Deus, querido. Trevas é ausência de Jesus na sua vida. O pastor Fábio fez uma dinâmica aqui esses dias. Ele apagou todas as luzes da igreja, amado. E se passasse algum tempo, a gente já estava futucando o nariz, coçando a orelha. Porque como nós estamos em trevas, nós fazemos aquilo que verdadeiramente nós não estamos, como que eu vou dizer? Aquilo que nós não faríamos com as luzes acesas. Assim é o pecado, amado. Quando você está no escuro, você coça o nariz. E você está falando coisas básicas, né? Mas quando nós estamos em trevas, amados, nós fazemos coisas que até nós mesmos duvidamos, né? Eu vou lhe dizer, amado, o que são trevas fisicamente. Esses dias aí tivemos um pequeno blackout aqui no Brasil. Eu estava dormindo essa hora, mas quando eu acordei que voltou, eu liguei a televisão e estava lá, né? Em polvorosa o país. Tinham fechado os aeroportos, tinham parado o metrô, os trólebus tinham parado, os elevadores tinham se apagado, então pararam. Então parou tudo, amado. Os semáforos apagaram, e isso trouxe um caos. Isso trouxe uma dificuldade. Pessoas ficaram presas, amado, em elevadores. E essas pessoas, elas eram claustrofobas, né? Tinha claustrofobia. E elas foram falar sobre aquilo ali. Então virou um caos. Então a ausência da luz no físico, vamos colocar como energia. Imagine uma noite sem energia. Imagine nos dias de hoje, amado. Você que tem seu filho que gosta de um computador, acabou a luz, o ânimo dele muda. Não tem um videogame, não tem alguma coisa. Então muda. Então viver em trevas no físico é isso, amado, né? Você vive em agonia. Mas e no espiritual, amado? E quando você não tem a presença de Deus? E quando porque o pecado ele é assim, amado. O pecado ele vai te levando sutilmente. Satanás ele vai verdadeiramente te pegando de pouco a pouco. Ele vai pondo um grãozinho de milho ali, outro ali, e vai fazendo o caminho para você. Você começa com um pequeno pecado, aí você fala: não tem problema, esse pecado aqui não é tão pecado. E para Deus não existe pecadão e pecadinho. Pecado é pecado. E a Bíblia relata que o pecado nos afasta da luz, que é Jesus. O pecado ele nos traz uma barreira entre nós e o Senhor. Então, amado, a chamada hoje aqui é para que nós nos livremos do pecado. Quantas coisas horríveis nós passamos nas trevas. Eu vou usar minha vida novamente, amado. Eu já cheguei a um ponto na minha dependência química de beber, de usar droga e de até querer voltar para casa, amado. Eu queria sair das trevas, mas eu não tinha força. O diabo ele entrava na minha mente de uma forma que eu não conseguia chegar até a luz. E eu nunca, amado, verdadeiramente saí da minha casa para ficar drogado ou para ficar bêbado. Nunca saí com propósito, mas eu começava de passinho em passinho. Eu começava fazendo uma coisa aqui, uma coisa ali, e quando eu vi, eu já estava em trevas. Isso deu muito trabalho para ser liberto, amado. Então viver em trevas é algo agoniante, é algo que nos sufoca, amado. É algo que é contra a nossa natureza, é algo que nos machuca, né? E nós temos que entender, amado,
que a luz, que é Jesus, amado, é aquilo que nós precisamos, e temos que largar as trevas. E como que nós fazemos isso, amado? Como que nós conseguimos, querido? Como que nós muitas das vezes estamos atolados, estamos escravizados, estamos presos em trevas, amado? O que nós devemos fazer, amado? A palavra do Senhor diz aqui, né, a palavra que eu fiz, que as sumas trevas são a ausência da luz, e essa luz, ela emana de Jesus Cristo, amado, do sacrifício da cruz dele. Essa ausência acontece quando pecamos, ou desviamos do caminho perfeito do Senhor. Então não perca tempo, amado, abandone as trevas, querido, abandone as trevas e viva livre do medo, das cadeias do pecado, amado. Vá em direção da luz, do sol da justiça, que é Jesus, amado. A chamada hoje é para que você verdadeiramente abandone o pecado, amado. Faça, amado, verdadeiramente um ato, um pacto com o Senhor, para que Ele te arranque tudo aquilo, amado, que tem roubado a tua alegria, amado, tudo aquilo que tem nos destruído, nos levado. E como que eu consegui, amado? É claro que foi Deus que me libertou, mas teve algumas coisas que eu tive que fazer, querido. Eu tive que fazer um inventário moral e espiritual da minha vida, para que verdadeiramente eu conseguisse me livrar das trevas, amado. Pastor, o que é um inventário? Quem trabalha sabe, no escritório, ou com logística e transporte. Eu vou fazer um inventário aqui para vocês entenderem o que é um inventário no pensamento que eu estou pensando aqui. Fazer um inventário aqui do altar. Esse aqui é o púlpito, né? Esse aqui é o porta-copos, ali fica as cadeiras do apóstolo e da bispa, o microfone da bispa, ali fica o microfone da pastora Camila, ele tem umas pedrinhas que é para diferenciar. Aqui fica o microfone do levita, do pastor Fábio, ali fica o microfone desse menino lindo aí do teclado, né? Tem um da bateria. Então cada coisa aqui tem o seu sentido. O que eu quero trazer para você isso? A galera ali de cima, ela sabe tudo, eles sabem até quanto tempo dura uma pilha, amado, que quando acontece alguma coisa eles vêm e já resolve. O que eu quero trazer para você, amado? Você tem que fazer um inventário moral e espiritual da tua vida todo dia, querido. Foi assim que eu consegui alcançar a misericórdia do Senhor. O que é um inventário? Todo dia eu vi e falava, aqui eu pequei, eu errei. No outro dia, quando eu vi aquele pecado, eu falava, esse é pecado, eu não posso fazer. Então eu estou te chamando, amado, para que você faça um inventário diário e espiritual da sua vida. Como que você tem tratado o teu pai, jovem? Como você tem tratado tua mãe, jovem? Pai e mãe, como você tem tratado o teu filho, querido? Como que você tem verdadeiramente tratado aquilo? Esposo, como que você tem tratado a sua esposa como a igreja? Esposa, como que você tem tratado o teu marido, né? Como que você tem feito lá na tua empresa? Você tem amaldiçoado o seu chefe, amado? Ou você tem trago uma palavra de Deus para a vida dele? Ou você tem orado por ele? Né? Porque o inventário é exatamente isso. É você saber, amado, onde você está errando, para que você não erre mais. Eu tenho um acontecimento na minha vida que eu acho fantástico, que Jesus apertou meu coração assim e doeu. Logo no começo da minha conversão, eu sou motorista de ônibus, né? Eu dirigi um ônibus, e eu estava ali, tinha acabado de me converter, estava feliz, amado, achando que era crente, que era, nossa, e falando, e conversando, só que ainda não tinha começado esse inventário na minha vida. Aí entrou uma mulher que estava com problemas emocionais, e essa mulher chegou ali e começou a falar, né? E me incomodou, amado. E essa mulher falou, você não sabe como é que está a minha vida, você não sabe o que eu passo. Sabe o que eu respondi para a mulher, amado, um crente cristão? Cheguei para ela e falou, eu não sou psicólogo, isso é problema seu. Amado, estava em trevas ainda, mesmo dentro da igreja. Eu não tinha ainda passado e feito esse inventário moral da minha vida. Aí eu desço do ônibus, eu nem liguei, querido, eu nem me importei. Aí passa uma senhorinha que lá na periferia tem várias igrejinhas, tem bastante homem e mulher de Deus por aí, amado. Ela meteu o dedo na minha cara e falou assim, rapaz, Deus quis te usar hoje e você renegou a ajuda dele.
Eu olhei assim e falei, mas como assim? Né? Aí apertou meu coração assim, apertou, doeu, amado, doeu. Aí logo veio no meu coração e eu falei, era aquela mulher. Só pode ser. Eu tive a oportunidade de falar para aquela mulher, ei, eu também era do mesmo jeito que você. Encontrei Jesus e Ele mudou a minha vida. Mas não, amado, minha ignorância espiritual, por eu não fazer um inventário, amado, me levou a perder uma oportunidade de ser usado por Deus naquele dia. Isso me machucou, querido. Isso doeu, amado. Porque dói quando é o Espírito Santo, amado. Sabe quem vai convencer você do seu pecado? É o Espírito Santo, amado, não é o pastor. O pastor só lança a palavra, mas o Espírito Santo vai tocar na tua cadeira aí hoje e vai trazer o convencimento para a sua vida, querido. Porque na verdade a gente só apresentamos a palavra, você fica focado e o Espírito Santo toca. Assim Ele fez comigo, amado. Ele me despedaçou, a minha carne quebrou. Eu falei, me perdoa, Senhor. Perdi uma oportunidade de ser usado pelo Senhor. Aí vieram outras oportunidades, amado, e eu não as perdi mais. Aí a minha mulher chegou e foi para o encontro, me levou e falou, eu quero ser serva. Aí eu virei e falei, menos, calma, né? Aí nós fomos ser serva e as coisas foram acontecendo. Aí eu tive muitas oportunidades de falar de Jesus para as pessoas. Muitas pessoas vieram para a presença de Deus, amado, que eu quebrei o orgulho e comecei a fazer um inventário moral. Eu falei para o Senhor, o dia que o Senhor me enviar uma pessoa, Espírito Santo, aperta de novo, para que eu entenda quem é o Senhor na minha vida, para que eu entenda, amado, o que Deus tem feito, amado, por mim, para que eu faça pelas pessoas, querido. Porque o meu único intuito no Evangelho hoje, amado, é levar a mensagem do Senhor, é tirar as pessoas das trevas, assim como um dia eu estava. Porque há algo novo da parte do Senhor para a sua vida, amado. Amém? Aplaudam a Jesus. Glória a Deus. E o quarto e último tópico. O quarto e último tópico diz assim: chegou a sua hora de abraçar um novo estilo de vida. Chegou a sua hora de ser transformado, querido. Chegou a hora de você mudar as suas vestes espirituais. Porque a palavra do Senhor, no final do versículo 13, é o que ela diz: revistamo-nos da armadura de luz, da armadura de Deus, amado. A palavra está falando assim para você pegar a túnica de Jesus e colocar em você. A palavra está falando revestir ou vestir-se, é colocar, amado, as vestes santas sobre a tua vida, para que a sua vida seja transformada, amado. E essa armadura, essa veste, ela é divina e gloriosa e iluminada, mas acima de tudo, amado, a armadura, a Bíblia diz aqui, se trata de um estilo de vida decente, se trata de uma mudança de caráter, se trata de uma mudança, amado, de personalidade. Você tem que verdadeiramente transformar a sua vida. Para nós aproveitarmos esse tempo, amado, é preciso que você abrace um novo estilo de vida. Por isso, amado, é necessário deixar o pecado, o engano religioso, as falsas amizades, a depravação moral, as desavenças pessoais, a inveja, as mentiras e outras coisas que você sabe que não agradam a Deus, querido. Amado, quando eu cheguei na igreja, amado, eu cheguei pesado, carregado, querido. Eu cheguei com os meus pecados, era o que eu tinha, na verdade. Como que Jesus pega um homem, uma mulher, uma pessoa cheio de enfermidades, cheio de dificuldades, e traz para um lugar e começa a fazer uma reformulação da vida dele, amado. Mas isso foi necessário que eu mudasse algumas coisas da minha vida, querido. É necessário que você vista essa armadura de luz, amado. É necessário que você coloque essa túnica do Senhor sobre a sua vida, para que você seja transformado. E o que é isso, pastor? Mudança de comportamento, querido. Pecados escondidos não mais, amado. Pecados camuflados não mais. Traga para fora, amado. Se exponha para Jesus, amado, para que Ele cure a sua vida,
para que Ele manifeste a glória dEle sobre a sua vida, para que Ele verdadeiramente venha derramar sobre a sua vida e a minha vida a glória dEle, amado. Deixe tudo de lado, amado. Fuja, querido, da ação do diabo. Fuja do pecado, amado. Fuja, corra dele, né? Nós precisamos entender, querido, que nós precisamos sair das trevas. Como que eu falo isso, amado? É impossível para um alcoólatra como eu era, amado, parar de beber bebendo, parar de fumar fumando. A gente tem que mudar o nosso comportamento, querido. Nós temos que mudar o nosso caráter. O caráter tem que ser transformado quando Deus nos transforma, porque você tem que fazer a sua parte, amado. Jesus te trouxe aqui, te libertou, mas hoje você tem que fazer a sua parte para que a sua vida seja liberada. Então fuja do pecado. A Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, e a vida eterna, amado. Então Deus tem algo novo para a sua vida, querido. O Senhor, amado, tem uma transformação. Não há enfermidade que o Senhor não possa curar. Não há, amado, dependência química que o Senhor não possa libertar. Não há, querido, dificuldade financeira que o Senhor não possa colocar a mão e transformar. Não há nada, amado, que não possa ser transformado pela palavra do Senhor, né? Eu ainda tenho muitas dificuldades, amado, mas eu tenho consciência do que Deus fez na minha vida. Mas eu tive que mudar os meus comportamentos, querido. Eu tive que verdadeiramente pegar uma linha reta, um caminho estreito, amado, né? Eu tive que sair dos caminhos largos. Eu tive que mudar o meu comportamento, querido. Eu tive que lavar as minhas vestes no sangue de Jesus, para que a minha vida fosse transformada, querido. E é um processo. Eu ainda estou todo dia, eu continuo fazendo, amado, esse inventário todos os dias, para que eu veja onde eu estou errando, para que eu não erre novamente, amado. Que a Bíblia diz que o cair do homem, mas o levantar é de Deus. Mas nós temos que buscar fazer a nossa parte, querido. Nós temos que verdadeiramente fugir da aparência do mal. Nós temos que verdadeiramente, amado, sair das trevas para a luz. Nós temos que encontrar, sim, o sol da justiça, amado. Nós temos que verdadeiramente ser transformados. Isso só acontece com mudança de comportamento, amado. Muitas das vezes eu tive que passar por outros lugares para não passar por onde eu tinha problema. Muitas das vezes eu tive que refrear a minha língua, amado. Pastor fala, o apóstolo fala sobre a língua. A língua é perigosíssima, amado. Às vezes você não faz nada de errado, mas desce a lenha na vida dos outros. É pecado, querido. Nós temos que refrear, nós temos que mudar o nosso comportamento. Nós temos que entender que o que Deus tem para nós é muito melhor. Deixe tudo isso, fuja disso, amado. Querido, eu creio em Deus, que algo neste texto chamou a sua atenção, querido. Então deixe de lado, amado, aquilo que não agrada a Deus. Busque sua vida, uma vida íntegra diante do Senhor, porque Ele procura os tais que o adorem em espírito e em verdade. Pense nisso, amado, em um inventário moral e espiritual na sua vida, para que o Senhor venha nos abençoar. Amém? Vamos fugir. Nós não devemos fugir das nossas responsabilidades para com o Senhor.